paz do Senhor Jesus. Deus falou comigo nessa tarde na palavra e eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21, que diz: E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Nós conhecemos essa história, sabemos que a Bíblia fala muito pouco sobre esse homem. Mas esse homem teve uma importância muito grande. O ministério desse homem foi um ministério muito importante na vida de Jesus. Esse homem era um homem comum, mas Deus tinha um plano para a vida desse homem. Deus trouxe esse homem ao mundo e durante o crescimento desse homem, Deus preparou esse homem, o psicológico dele, preparou a família dele, preparou o emocional dele. O Senhor Deus trabalhou na vida desse homem tremendamente, para que esse homem pudesse suportar passar pelo que ele passou ao lado de Jesus. O Espírito Santo tocou no meu coração e falou o quanto Deus teve que trabalhar. Quantas vezes esse homem teve que passar pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes coisas aconteceram dentro da família dele e ele teve que suportar por amor a Deus, por amor à obra de Deus. Ele não olhou para trás, ele perseverou. O ministério dele não era fácil, o ministério dele era muito doloroso e difícil de ter uma perseverança. Mas ele perseverou. E o Senhor continuou trabalhando nele, capacitando ele, permitindo que ele entrasse em diversas adversidades para prepará-lo a estar com o filho dele no momento doloroso que Jesus iria passar. Cireneu sabia que ele iria passar por um momento difícil, que ele iria passar por uma obra muito grande. Mas ele não sabia que essa obra ia trazer para ele uma grande experiência e uma grande dor, porque ele vê o Filho de Deus sofrendo, agonizando da maneira ao qual ele viu. Só um homem cheio do Espírito Santo e preparado pelas mãos de Deus poderia tomar aquela cruz, colocar em seu ombro e carregar para ajudar o Filho de Deus. Quando Jesus nasceu, Cireneu, com certeza, com a intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia que ali estava nascendo Jesus, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, eu senti o Espírito Santo falando comigo que naquele momento, Cireneu iria começar a passar por um processo ainda maior, porque já estava perto dele entrar e fazer a obra. Essa obra para a obra que Deus havia chamado ele. E o Senhor continuou trabalhando na vida de Cireneu. E Cireneu não olhou para trás. Cireneu perseverou. E quantas vezes nós olhamos para trás? E quantas vezes tribulações vêm na nossa vida e nós olhamos para trás? E quantas vezes tribulações vêm e nós achamos que não vamos conseguir?
As nossas tribulações não se comparam às tribulações que esse homem passou. Porque ele teve que ter uma preparação divina para chegar até Jesus naquele momento. E esse momento chegou. E Cirineu se deparou com o sofrimento do Filho de Deus, porque ele sabia que ele era o Filho de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Os fariseus diziam que não era, mas ele sabia que ele era o Filho de Deus. E ele se deparou com uma cena muito triste, uma cena terrível, ao qual ele tinha que agir, ao qual ele foi preparado durante toda a sua vida para fazer. E naquele momento, ele pegou a cruz que Jesus estava carregando por mim e por você e colocou no seu ombro. E aí eu, dentro de mim, fui tocada pelo Espírito Santo, sabe? E eu imagino esse homem olhando para Jesus, sangrando, agonizando de dor, e Jesus olhando para ele e falando: obrigada, meu amigo, por não ter esquecido de mim. Obrigada por não ter desistido da sua obra. Obrigada por ter perseverado. Eu imagino a alegria, mesmo em meio à dor, de Jesus ter visto o amor de um homem preparado pelo Pai para estar ao lado dele, mesmo que fosse por alguns segundos, em amor, em espírito, porque os dois estavam no mesmo espírito. Eu imagino Jesus depois, vendo aquele homem carregando aquela cruz tão pesada, porque Cirineu não foi só preparado para ver o Filho do Homem sofrer daquela maneira, ele foi preparado para carregar uma cruz que estava sobre ela todos os nossos pecados. O pecado de toda uma humanidade. Então nós podemos imaginar o processo doloroso que esse homem teve que passar para carregar uma cruz com o pecado de toda uma humanidade. E ele não olhou para trás. Ele não desistiu. Mas chegou um momento em que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz. Em que o Senhor Jesus se deixou ser pregado de braços abertos naquela cruz. E aí eu entendi, eu senti que até na crucificação de Jesus, ele foi crucificado de braços abertos por amor ao mundo, por amor àqueles que estavam condenando ele. Naquele momento em que ele falou: Pai, tende misericórdia, Pai, pois eles não sabem o que fazem. O Senhor, enquanto fechava os olhos, agonizando de dor, seus braços estavam abertos para todos aqueles que estavam acusando ele, mesmo ele sendo inocente. Ele amou, mesmo com todos aqueles acusadores, ele estava amando aqueles acusadores. E no momento de aflição, de agonia,
ele já estava fechando os seus olhos e entregando o seu espírito ao Pai, mas sabendo que ele estava preparando o Consolador para vir de braços abertos, para amparar a humanidade que estava sofrendo tribulações terríveis que o adversário estava fazendo no mundo. Jesus não desistiu de nós. Nós não devemos desistir de Jesus. Jesus não olhou para trás quando pregaram ele naquele madeiro. Jesus não olhou para trás quando ele foi tentado no deserto. Jesus sentiu fome, sede, apanhou, foi ridicularizado e não olhou para trás. Ele me amou primeiro, ele te amou primeiro e não olhou para trás. Escolha amar Jesus. Escolha Jesus assim como ele escolheu você. Não olhe para trás em meio a tribulações. Essas tribulações vão passar. São passageiras e não se compara com a glória que há de ser manifestada naquele grande dia. Não olhe para trás. Continue. O caminho é Jesus. Ele não foi crucificado naquele madeiro à toa. Ele morreu por mim e por você. Não desista de Jesus. Não olhe para trás. Avança. Siga em frente. Não olhe para os problemas que estão à sua volta. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Siga em frente. Ame o seu ministério. Ame a palavra de Deus. Ame a Jesus. Viva a palavra de Deus. Não deixe que o mundo, não deixe que o adversário tire o seu foco, porque o seu foco é o céu. Jesus morreu por nós e não desistiu de nós. Não vamos desistir de Jesus. Não vamos olhar para trás. Eu fico imaginando o Senhor falando para mim o que eu imagino o Senhor falando para Cirineu. Obrigada, minha filha. Obrigada, minha amiga. Porque eu já não te chamo mais de serva, eu te chamo de amiga, porque você não olhou para trás e não me abandonou. Faça assim também. Não olhe para trás. Olhe para Jesus, para que ele venha te chamar de amigo, para que ele venha te chamar de amiga, para que ele não venha mais te chamar de servo, mas de amiga, a quem ele possa contar. O Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração e eu precisava dividir com vocês. Vamos juntos, unidos, caminhar para o céu. Foque em Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar para todos vocês. Comentem. Curtam essa página. Compartilhem essa página com seus amigos. Não vejam somente vocês esse vídeo. Tem pessoas precisando ouvir esse vídeo.
e que todos vocês fiquem com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um que está assistindo esse vídeo nesta hora. Que a sua família seja abençoada por Deus. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Família.